Ô Lucas, o que eu sou? Um adulto, adolescente, bebê, idoso? Não, Que susto! eu sou um adolescente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baião Júnior e hoje vamos falar da nossa 17ª aula de judô na escola, começando 100% do zero. E estamos caminhando para o final do nosso semestre letivo. Eu acho que a gente vai ter até a 19ª aula e aí vamos encerrar o semestre e também essa série de vídeos. Então se você está gostando, está curtindo, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos falar da nossa 17ª aula. Nossa, um bichinho me picou aqui. Bom, pessoal, na nossa última aula nós fizemos a introdução às quedas de quadril com os alunos. Então, eles tiveram a primeira experiência de projetar os coleguinhas utilizando o quadril. A gente não ensinou nenhuma queda específica para eles, mas nós ensinamos o fundamento de virar de costas, abraçar o pescoço ou abraçar a cintura, se a pessoa for mais alta que você, sendo um fundamento para as projeções como o Koshiguruma, o Goshi, o Kigoshi, entre outros, tá bom? Nessa nossa 17ª aula, o objetivo é que a gente continue realizando essa introdução às quedas de quadril, porém de uma forma mais específica. Na aula anterior, os alunos tiveram muita dificuldade em realizar as projeções de quadril, então é importante que a gente reforce esse aprendizado para que a gente consiga seguir em frente. É que nem construir um prédio. Não adianta a gente querer crescer o prédio se a base estiver frágil. É importante que as crianças não só passem pelo conteúdo, tipo, já ensinei isso, vamos para o próximo. Não, é importante que elas internalizem o conteúdo, que elas realmente aprendam, absorvam o que está sendo ensinado. Então, nosso objetivo dessa aula é justamente esse. Bom, pessoal, vamos falar então como foi a nossa 17ª aula. Nessa aula tivemos uma particularidade inédita. Eu, ao chegar na escola, ao sair do carro, eu dei um mau jeito nas costas e eu não estava nem conseguindo ficar em pé direito. Assim que eu cheguei na escola. Se isso tivesse acontecido, por exemplo, um dia antes ou um tempo antes da aula, um tempo longo antes da aula, eu ainda conseguiria avisar a diretora para a gente remarcar a aula, porque eu não gosto de dar aula com as costas machucadas, porque eu não consigo participar. Porém, já que aconteceu ali, no momento que eu cheguei na escola, já não havia tempo da gente remarcar para o dia seguinte, enfim. Então, eu acabei dando as aulas com as costas travadas. Porém, não foi do jeito que eu gostaria, porque eu gosto de participar da aula. Então, eu ensino uma técnica, eu faço com os alunos, participo. Se tiver número ímpar de alunos, eu participo da atividade com algum deles para formar duplas com todo mundo, troco bastante as duplas para poder fazer com vários alunos. Então, eu gosto de dar aula dessa forma. Porém, com as costas travadas, infelizmente eu não consegui participar da aula. Então, eu ia lá, mostrava o que eles deveriam fazer e após isso ia lá e sentava na cadeira que fica ao lado do tatame para não forçar as costas, tá bom? Então, essa foi uma particularidade que aconteceu e agora vamos falar das atividades que nós fizemos nessa aula. A primeira atividade, como de costume, para aquecer nossos alunos, dar aquele estímulo motor de deslocamento, foi atravessar dos animais. Então eles fizeram vários animais, cobra, sapo, pediram para fazer boi. Professor, a gente quer fazer boi. Professor, passa formiga. Passa formiga, vamos imitar a formiga. Então, essa foi a nossa primeira atividade. Em seguida, nós fizemos o desafio dos sacis, que é fazer com que os alunos imitem o saci e desenvolvam mais o seu equilíbrio. Então eles fizeram saci normal, saci de costas, saci girando, fizeram o saci parado e o saci maluco, que nada mais é do que todo mundo fazendo o saci ao mesmo tempo, do jeito que quiser, de frente, de lado, de costas. E nessa atividade, eu vou colocar aqui um videozinho para vocês observarem o aluno Lucas. Observem a felicidade do Lucas na atividade saci maluco. Ele fica tão feliz nessa atividade que chega a ser contagiante. Isso acontece em todas as aulas. Aí nessa aula específica eu falei, eu vou gravar para mostrar para vocês
a felicidade desse aluno fazendo o Saci Maluco, tá bom? Após o Saci Maluco, pessoal, eu peguei os alunos novamente e fui ensiná-los como derrubar utilizando o quadril, que eu já havia ensinado na aula anterior. Porém, nessa aula eu tive um foco diferente, observando algumas das dificuldades que eles tiveram na aula anterior. Na aula anterior, o que acontecia muito, ele abraçava o pescoço e ficava de lado para aplicar a projeção. E a queda de quadril não é de lado, ela é de costas. Então foquei bastante nesse aspecto de estar de costas para o colega. E outro erro que eles estavam cometendo muito era fazer um giro duplo. Então eles abraçavam o pescoço, começava nessa posição e na hora de derrubar, girava a pessoa para o outro lado. Então eles abraçavam, ficavam na posição de queda de quadril, só que ao invés de terminar o giro derrubando a pessoa para frente, jogava a pessoa para trás. Então eles estavam tendo essa dificuldade na aula anterior. Então no ensino eu enfatizei muito isso e expliquei para eles que o giro é sempre no mesmo sentido. Então a hora que eu abraço a cabeça ou a cintura, né, a direção da minha mão, ela vai nortear o meu giro. Eu vou girar sempre na direção que minha mão está. Então eu abracei aqui, o meu giro vem para cá. Se eu abraçar desse lado, o meu giro vem pro lado inverso, tá? E eles conseguiram fazer assim muito melhor do que na aula anterior. Eu vou colocar aqui alguns videozinhos para vocês verem a qualidade técnica dos alunos fazendo essa projeção. E o detalhe, é apenas a segunda aula que eles estão fazendo, contando que na aula anterior eles foram muito mal nesse aprendizado. Então na segunda aula eles já conseguiram desenvolver muito bem essa noção de utilizar o quadril para derrubar. Fizemos também o pega-pega bruxa, com a regra que, para libertar o coleguinha, era necessário segurar o bracinho, abraçar o pescocinho ou a cinturinha e realizar uma queda de quadril, justamente para estimular os alunos a utilizarem o quadril para realizar projeções. E essa atividade eu nem preciso falar, né? Eu acho que é a atividade que eles mais gostam na aula de judô. Pega-pega bruxa e o Saci Maluco eles também adoram fazer. Para encerrar a aula, pessoal, nós fizemos a lutinha de derrubar, que é aquela atividade que os alunos praticamente fazem uma luta de judô, na qual o objetivo é derrubar o coleguinha no chão com o quadril ou com as costas, tá bom? E os alunos estão fazendo cada vez melhor. Tanto os alunos estão conseguindo aplicar projeções, estão conseguindo derrubar os colegas com as técnicas que eles têm aprendido, como quem está caindo da forma correta, batendo o braço, protegendo o pescoço. Isso é muito positivo. Tanto o aluno que está derrubando está conseguindo derrubar, tanto o aluno que está caindo do jeito certo e está vendo a disputa. Um não está deixando o outro derrubar e não está ficando só aquela briga de força, um tentando empurrar o outro para trás. Eles já estão entendendo melhor o contexto do combate de judô e ao invés de ficar empurrando, em alguns momentos estão puxando, estão desequilibrando. Isso que a gente nem trabalhou ainda, o desequilíbrio com eles, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa 17ª aula. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas percepções sobre essa aula. Como eu disse para vocês, pessoal, devido ao problema que eu tive nas costas, eu não consegui participar da aula, que é algo que eu gosto muito. Então a aula não foi do jeito que eu queria, eu gostaria de estar mais presente dentro dela. Uma coisa engraçada que aconteceu nessa aula, em uma das atividades de imitar animais, a gente estava fazendo tatu-bola, que é fazendo cambalhotas, né? E tem uma turminha, que tem um aluno de 5 anos chamado Luca, que ele faz muito bem a cambalhota. Ele faz assim, vai e volta, ele tem 5 aninhos. E as crianças da turma dele têm muita dificuldade, tem criança de 4, de 5 anos. E aí quando o Luca fez toda a cambalhota, depois eu passei estrela. Tem quem conseguisse fazer estrela, ele também fez. Os alunos chegaram para mim e falaram assim: nossa, professor, olha como ele faz. Ele é um ginástico. O quê? Um ginástico? Eu não entendi. Aí outro aluno chegou e falou assim: professor, ele é um ginástico. Aí eu tive que segurar o riso. O que você falou? Ginástico. Eles são o quê? Ginástico. O quê? Ginástico. Mas assim, achei super espontâneo, super legal. E essas coisas que acontecem na aula das crianças, essas pérolas,
Toda aula acontece alguma coisa desse tipo. É que a gente às vezes não consegue filmar, mas toda aula tem alguma pérola, alguma história, algum aluno fazendo alguma coisa muito engraçada. Eu quis compartilhar essa que aconteceu nessa aula com vocês, tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa 17ª aula e vejo vocês no próximo vídeo.